Pessoal, muito boa noite para todos que estão aqui presentes no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor aqui em Pouso Alegre, a todos vocês que estão aí nos acompanhando através das redes sociais. Sintam-se presentes, sintam-se também conosco abraçados. De início, nós vamos elevar o pensamento a Deus, buscando nele a paz, a tranquilidade e a harmonia, fazendo com que o nosso ser se capacite a receber as boas vibrações, as boas energias do mais alto. E também que as orientações que a doutrina espírita nos passa possam fazer-se presentes dentro de nós, possam ser motivo de mudança nas nossas condutas, nas nossas ações, nas nossas palavras e nos nossos pensamentos. É bem certo que estamos longe da angelitude, porém, fazendo aquelas poucas boas ações por dia, conforme foi agora há pouco explanado, nós vamos, de pouco em pouco, iluminando o nosso ser e nos aproximando do objetivo final, que seria a angelitude, a perfeição. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos nós aqui, que Ele nos ilumine, que possamos todos oferecer as condições necessárias para a ação do Altíssimo em nós. Que assim seja. Bom, pessoal, seguinte, eu estava estudando um capítulo aqui que nós vamos passar hoje, que se intitula Regeneração da Humanidade. Lendo esse capítulo aqui, eu me lembrei da minha avó. Eu me lembro quando eu era pequeno, já era criança, minha avó de vez em quando falava para mim e para os meus primos: olha, 1000 chegará, 2000 não passará. Acho que todo mundo aqui, né, a maioria já ouviu isso aí, né? 1000 chegará, 2000 não passará. Eu lembro que a gente ficava preocupado com aquilo. A gente fazia as contas, né? Nossa, no ano 2000 eu vou estar com qual idade? Quanto tempo será que me resta? Porque isso era realmente falado dessa maneira. Muitos falavam naquela época, ainda hoje muita gente, eu creio que se lembra disso, né? No entanto, o ano 2000 chegou e passou. E nós estamos aqui 22 anos depois do ano 2000. O que significa, portanto, aquela frasezinha do 1000 chegará e 2000 não passará? O que significa a questão da regeneração da humanidade, sob o ponto de vista da doutrina espírita? O que o Espiritismo tem a nos passar a respeito disso? Então, Allan Kardec, aqui no livro Obras Póstumas, que aliás nós já estamos, como eu disse, na reta final, ele faz um resumo das comunicações dadas em transe sonambúlico de duas senhoras. Ele coloca só as iniciais, senhora M e a senhora T. Ele faz um resumo a respeito dos tempos que são chegados. Antigamente se falava, né? E ele até fala aqui, estão se aproximando os tempos da renovação. No entanto, hoje nós não temos condição de falar isso mais. Os tempos não estão se aproximando. Nós já estamos em plena época de renovação da nossa humanidade, em pleno processo de transformação, em pleno Apocalipse. O último livro da Bíblia é o Apocalipse. E a palavra Apocalipse em grego significa revelação. Nós usamos essa palavra sob um ponto de vista atual, num contexto, né, meio catastrófico, né? Os filmes, inclusive, quando você vê um filme aí cujo título é Apocalipse alguma coisa, o que você já pensa? Em destruição, em ódio, em guerra, em meteoro caindo, em tsunami, em terremotos, enfim. Já dá aquela noção para a gente de destruição de ordem geral. Será que isso vai acontecer mesmo? Será que esses cataclismos de ordem global irão acontecer? Porque os cataclismos parciais sempre aconteceram. Sempre. É um vulcão que entra em erupção ali, né? É um furacão que de repente surge acolá. Vez ou outra ali vem um tsunami. Enfim, essas coisas acontecem. Porque é da própria característica do nosso planeta. O nosso planeta ainda está em processo
de estabilização geológica e estabilização climática, de acomodação. Então é importante e é necessário que isso às vezes aconteça. É claro, como já foi comentado de outras vezes, chegará o momento em que essa acomodação já vai estar feita. Em que não irão acontecer mais no nosso mundo esses cataclismos de ordem parcial. Furacão, terremoto, tsunami, nevascas terríveis, secas horrorosas. Daqui a algum tempo, não vou saber precisar quanto, nós podemos ter certeza. O nosso planeta já vai estar renovado na sua paisagem física, já estabilizado, com uma população espiritual, encarnada e desencarnada, em melhores condições. Bem melhores condições, diga-se de passagem. Bom, ele coloca aqui a seguinte coisa: tudo o que está predito no Evangelho tem de cumprir-se, e nesse momento se cumpre, conforme o reconhecereis mais tarde. Na verdade, o mais tarde de Kardec, no século XIX, já está acontecendo hoje. Veio acelerando o processo ao longo do século XX e agora no século XXI estamos em pleno auge dessa, vamos falar assim, crise, que é uma crise importante, porém necessária e, é sempre importante ressaltar, momentânea, de transformação das condições do nosso planeta. Não tomeis, porém, os sinais anunciados senão com figuras que precisam ser compreendidas segundo o Espírito e não segundo a letra. Falei para vocês a questão do Apocalipse, né? Quem já teve aqui a curiosidade de passar o olho aí no Apocalipse? Quem já viu, né? A gente já deve ter lido alguma coisinha lá, né? Uma frase ali, um versículo, tal. Mas alguns elementos, todo mundo conhece. Fala aí algum elemento que está no Apocalipse. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Um outro elemento. Gafanhotos com cabeça de homens. 666. 666. O 666, a besta do Apocalipse, né? 7 selos. Ah, os 7 selos abertos pelos anjos. O que mais? O anticristo, a grande prostituta, a Jerusalém renovada. Poxa, se você pegar o Apocalipse, que foi escrito por João Evangelista, que estava beirando 100 anos de idade, lá na ilha de Patmos, né? Ele foi exilado lá, e lá acabou desencarnando, se eu não me engano, né? Beirando os seus 100 anos de idade. Lendo aquilo ali, fala, poxa, isso aqui não tem sentido nenhum. Como que eu vou entender a imagem de uma besta surgindo no mar, que tem 7 cabeças, nomes de blasfêmias, e sei lá quantos chifres na cabeça? Que absurdo! Vai surgir um monstro desse, então, do Oceano Pacífico? Do Oceano Atlântico? Não, gente. Tudo aquilo que ali está escrito deve ser entendido sob o ponto de vista eminentemente simbólico, alegórico. Tudo. Absolutamente tudo. João Evangelista, ou houve ali alguma psicografia, em que o próprio Jesus ditou as coisas para João, ou João Evangelista, ele saiu do corpo em desdobramento consciente e no plano espiritual lhe foi apresentado toda a sucessão de coisas que iriam acontecer no futuro. E quando ele voltou para cá, obviamente ele teve que escrever aquilo ali segundo o seu conhecimento atual, daquela época, segundo a sua cultura, o seu modo de pensar. Como que ele descreveria, por exemplo, a explosão de uma bomba atômica? Gente, o que se conhecia naquela época de arma? Nada, né? Bomba atômica? Não. Ele ia falar assim, uma bomba atômica? Não. Ele ia falar o quê? Uma montanha de fogo e fumaça lançada por sobre o mar. Não é verdade? Quando se fala dos sinais estranhos cruzando o céu, possivelmente ele teve o que ali? Ele teve a visão dos aviões, teve a visão dos satélites, né, dos drones, dos discos voadores. Os pássaros que arremessavam ovos de fogo, se não os aviões de guerra lançando mísseis. Quer dizer, você vai ver ali uma linguagem totalmente simbólica. Nós não podemos, de jeito nenhum, tomar o pé da letra. E aquilo ali diz respeito à humanidade como um todo. Quando ele fala da Jerusalém renovada,
Ele não está falando de uma cidade que de repente vai descer do céu em algum ponto aqui do planeta. Ele não está falando de uma cidade lá nos céus também. A Jerusalém renovada é um símbolo do nosso planeta Terra como um todo, renovado. Onde a população que lá habitar será toda aquela população identificada com os preceitos de Jesus. Quais sejam a paz, a harmonia, a fraternidade, o desapego, a espiritualidade, de modo geral. Então, tudo aquilo que se encontra lá no Apocalipse, tudo aquilo está já acontecendo. É que nós ainda não temos o quê? Os olhos para enxergar e interpretar aqueles simbolismos todos. Mas um pouco de paciência, né? Um pouco, vamos dizer assim, de tranquilidade e muita meditação talvez nos leve a enxergar alguma coisa de informação naquelas páginas, naqueles textos todos, não é? Existem alguns livros e alguns trechos de livros que eu considero muito interessantes nessa interpretação do Apocalipse. Eu não sei se é um livro de Cairbar Schutel ou se é algum texto de algum livro de Cairbar Schutel, desculpe, me fugiu a memória aqui, que fala alguma coisa sobre o Apocalipse. É um livro. É um livro de Cairbar Schutel. Tem também, no livro Mensagens do Astral, de Ramatiz, um capítulo inteiro que fala a respeito do Apocalipse, que eu achei muito coerente. Tem um livro também, da psicografia do Robson Pinheiro. Eu particularmente acho que o Robson Pinheiro ele escreve voltado mais para Umbanda. Não é crítica nenhuma aqui não, gente, por favor, tá? Mas esse livro dele, psicografado por ele, autoria do espírito Estevão, cujo título é Apocalipse, eu li alguns anos atrás e achei muito coerente. Porque lá faz toda uma interpretação desses simbolismos todos, né? Então, se alguém quiser saber um pouquinho mais, basta correr atrás que boas obras aí, nesse sentido, a gente pode encontrar. Fala. Interpretação sintética do Apocalipse. Como é que chama? Interpretação sintética. Interpretação sintética do Apocalipse, Cairbar Schutel. Obrigado, Doni. Quer dizer, os simbolismos todos ali presentes. Certo? Então, gente, as leis de Deus não serão subvertidas. Tudo que está acontecendo e tudo que irá acontecer, já está planejado desde muitos bilhões de anos. Bilhões, Daniel? Porque o que vocês acham? Os grandes construtores siderais, eles, agindo sobre a orientação de Jesus, construíram o nosso planeta há quase 5 bilhões de anos. 4,6 bilhões de anos. E eles já planejaram todas as fases pelas quais o nosso planeta ia passar. Todas as fases de renovação, todas as fases de transformação, inclusive essa que nós estamos vivendo aqui. Por isso que eu sempre não me canso de repetir. Por detrás do aparente caos que todo mundo está vendo na nossa sociedade, por detrás dessa loucura aí que toma conta das massas, existe um governo oculto nesse mundo. E é esse governo oculto que tem as rédeas de todas essas questões aí. As coisas que estão ora se sucedendo são necessárias para fim de seleção espiritual e de renovação do nosso ambiente planetário. Tanto na Terra quanto no planeta. Exatamente, Maria Ângela. Uma bagunça organizada que está acontecendo. Interessante que nós que temos essa noção, devemos, todos nós, com base nas ideias e conhecimentos, sermos essa tranquilidade, sermos essa esperança em momentos de crise como nós estamos vivendo. Porque a loucura que está tomando posse das pessoas, e não é de uma ou duas, é muita gente, não é brincadeira. Em todos os locais. Tá? Não é à toa que o índice de suicídios tem aumentado assim de maneira assustadora. Inclusive, nos tempos atuais, entre jovens, adolescentes e até crianças. É o que Allan Kardec chega até a falar aqui. Nossa, Daniel, surgirão sinais então para mostrar para a gente que os tempos são chegados? Sim, vão surgir sinais. E onde a gente vai ver esses sinais todos? Sinais no céu? Não.
Ele coloca aqui, ó, em vão você vai procurar sinais nos céus, de que essas coisas vão assinalar os tempos chegados. Os sinais todos se encontram já presentes nas condutas das pessoas, entre nós, seres humanos. Ali que a gente vai ver os sinais que os tempos já são chegados, né? Nós não estamos caminhando não para eles, já estamos em plena época de renovação. Até aqui, perguntas, comentários? Fala. Sobre a mudança física do planeta, eu não sei onde eu ouvi alguém comentando que me parece que até 2052, parece, a Terra vai ficar totalmente irreconhecível do que a gente conhece hoje, porque daqui até lá vai haver muitas transformações mesmo, continentes se submergindo, outros se elevando, e pegando também a fala do Chico, do Pinga Fogo de 71, parece, ele fala que o Brasil vai asilar 900 milhões de pessoas, que vai acontecer. Ele só falou quando? Isso, falou em 71, realmente, né? Algumas mudanças na paisagem planetária, realmente isso vai acontecer. Isso daí não tenhamos dúvida, porque o nosso planeta, como eu disse agora há pouquinho, ele é instável ainda sob o ponto de vista geológico e climático. Então ele vai ter que se ajustar dessa forma. E esses ajustes, eles vão acontecer de maneira paulatina, não tenhamos dúvida, né? Agora, a questão do pinga-fogo é muito interessante, porque ele condiciona muita coisa que ele fala naquela questão dos 50 anos que todo mundo conhece, né? Do 21 de julho de 69 até 21 de julho de 2019. Não é assim? Se não houvesse aí uma guerra de proporções, né, globais, aí, uma terceira guerra mundial, o nosso planeta ia entrar num período acelerado de renovações. É um período assim que a humanidade ia a passos largos rumo à regeneração. E quem veio com essa história mesmo, assim, dessas revelações mais detalhadas, foi o Geraldinho Lemos, nas conversas que ele teve com o Chico a partir de 1985, 1986. Né? Se essas coisas realmente vão acontecer, não vão acontecer, não sei. Realmente não sei. O fato crucial é que uma renovação já está em pleno andamento. Um fato crucial é que uma seleção de ordem espiritual já está acontecendo em ritmo acelerado. E que aqui na Terra, como já dizia Jesus de Nazaré, somente ficarão os mansos. Os mansos herdarão a terra. É que quando a gente fala a palavra manso, aqui tem um termo pejorativo, né? Quando você chama uma pessoa de manso, o sujeito é manso. Já é quase um xingamento. Agora, na linguagem de Jesus, manso é aquele que é avesso e contrário à violência. De qualquer forma, de qualquer tipo. Esses herdarão a terra. Mas já nós vamos falar as características daqueles que vão ficar. E das características daqueles que vão zarpar. Daniel, por isso, uma coisa que eu me questiono é, vamos dizer, porque as doenças físicas já, uma grande totalidade, já são curáveis, né? Exato. Então, eu acredito que os males, um dos sinais pode ser os males da mente. Olha só, excelente pergunta, né? Os males físicos, a ciência progrediu bastante, muitas doenças que antigamente matavam milhares, hoje já não matam mais. E, ao mesmo tempo que os males do corpo foram diminuindo, porque são tratáveis e curáveis, os males da mente começaram a subir. Alguém já reparou isso? Né? O número de casos de transtorno de pânico, de depressão, de esquizofrenia, enfim, daqueles transtornos de ordem mental, como que subiu isso? Existe uma explicação para isso, Lenise, que é mais ou menos o seguinte: todos nós sabemos que as doenças do corpo, elas são oriundas de um desequilíbrio anterior da alma, que gera energias de baixo nível. E essas energias de baixo nível ficam incrustadas no nosso corpo perispiritual. O nosso corpo perispiritual é a matriz, é o molde do nosso próprio corpo físico. Quando essas energias descem para o nosso corpo físico, ele fica desestabilizado e fica predisposto às doenças. As infecções bacterianas, virais, fúngicas, câncer, problema cardíaco, blá, 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 etc. e tal. Como a ciência
já está dando conta das doenças de ordem física, essa energia negativa, de alguma forma, ela vai ter que sair. E normalmente ela está saindo por onde? Através dos transtornos de ordem mental. Então, talvez uma das explicações seria essa daí. Daí a importância das filosofias espiritualistas e libertadoras para que, em modificando a mente do indivíduo, ele possa modificar o teor energético do seu próprio corpo perispiritual e matar a doença no seu nascedouro, sem necessidade dela se exteriorizar, seja pelo corpo de carne, seja através da mente atormentada. Por isso que a gente fala aqui, o nosso planeta é um hospital. O centro espírita é um centro em que nós estudamos, aprendemos, é uma escola, mas também é um hospital. Porque aqui nós, que somos almas atormentadas, provenientes de um passado não tão bom, aqui nós encontramos o medicamento necessário para as nossas curas interiores. E até mesmo a prevenção de males maiores num futuro próximo ou distante. Então, isso que a gente faz aqui, esse estudo que a gente faz, as palestras, os passes, a mocidade, a evangelização, a doação de cestas básicas, a doação da sopa, o artesanato. A dona Margarete comentou na reunião nossa de domingo o quanto que as reuniões do artesanato, que fazem aquelas coisas que vocês estão vendo ali, ó, que inclusive são vendidas e revertidas em prol das cestas básicas e da manutenção da casa, o quanto que aquelas reuniões são importantes para as pessoas que lá frequentam. Dona Margarida, a senhora comentou assim, depressões, transtornos de pânico, vícios, que são aliviados e até mesmo curados. Quer dizer, a nossa casa é um hospital, a nossa casa é uma escola. É uma oficina de trabalho. Ainda bem que não é uma cadeia, mas as outras coisas, todos nós estamos aqui presentes e já somos. Fala lá. Sem sombra de dúvida. Todas as doenças de ordem física, com o tempo, vão ter cura. O próprio Geraldo Lemos, ele fala, que havendo essa regeneração mais acelerada, chegará um momento em que a cura para todas as doenças de ordem física será inventada, será descoberta. Todas. E a própria cura vai vir da própria pessoa. Bem, E através do seu controle mental, ela vai controlar todo o mecanismo celular. Exato. E a própria conduta da pessoa, as próprias ações da pessoa, conforme a gente comentou, vai matar a doença no nascedouro. Porque o que é a doença? Senão um sinal de que está tendo um desequilíbrio. É isso. Quantas vezes explode uma dor de cabeça em nós depois de um acesso de raiva? Tá vendo? É justamente o nosso descontrole de ordem emocional que gera essas energias desestabilizantes e quando descem para o corpo físico, nós chamamos de doença. Desestabilizam o mecanismo celular, desestabilizam o próprio mecanismo de transcrição genética do DNA e outras coisas mais. Então o futuro nos reserva grandes e belas e grandiosas coisas. Fala. Aquele médico hindu, o Deepak Chopra, é hindu mesmo? Chopra, eu acho que ele é. Ele diz que nós somos as únicas criaturas no mundo que podemos mudar as nossas células pelo pensamento. Pensamento é tudo. Pensamento é tudo, exato. E essa coisa de, como vocês acabaram de falar aí, que é a parte mental, são as pessoas que ainda não se acharam, o vazio existencial é muito grande. E essa turma lá do artesanato estão sabendo aproveitar o tempo. Exato. Com essa turma boa que está lá em cima. Então isso aí tudo, é na mente. Nós somos rigorosamente o produto daquilo que a gente pensa. Perfeito. Continuando aqui. Então o mundo não vai acabar? Não. Então quando se fala em fim do mundo, se fala do quê? Em fim do mundo atual no que diz respeito à parte moral.
O fim do mundo do egoísmo, do orgulho, da inveja, sabe, do apego, do materialismo, da ganância. Esse mundo está convulsionando agora. É esse que vai acabar. Esse vai morrer. Esse vai ser destruído. E vai ser substituído por um mundo muito melhor. Por um mundo habitado por pessoas francamente inclinadas ao bem, às coisas do espírito, ao crescimento de ordem espiritual. Fala. No mundo regenerado, vai ter expiação e provação? Olha, boa pergunta. No mundo regenerado, vai ter expiação e provação? As provas continuarão a existir. Porque no mundo de regeneração, as pessoas que lá encarnam não são pessoas perfeitas. Elas vão ter que progredir, vão ter que evoluir, e é justamente através do contato, né, com as situações de desafio que a pessoa cresce e evolui. Só que nós não vamos ver essas angústias que nós vemos aqui no mundo de provas e expiações, de nível 2. Porque aqui a gente vê muita dor, muito sofrimento exacerbado. Isso nós não veremos de maneira absurdamente exacerbada no mundo de regeneração. Mas as provações mais suaves, obviamente, elas vão continuar a existir, né? Chegará um momento, inclusive, que nós não teremos mais que reencarnar. Por que nós temos que reencarnar? Justamente para que, em contato com as coisas da matéria, a gente possa crescer espiritualmente. Mas vai chegar um momento no nosso nível evolutivo que nós não teremos mais a necessidade de encarnarmos em corpos grosseiros. E aí, nós iremos fazer o processo evolutivo nosso exclusivamente na parte espiritual. Para a gente ter uma ideia, da magnitude desse processo. Existem espíritos que são superiores a Jesus. Dá para a gente imaginar um negócio desse? Difícil imaginar, não? Não existe. Existe seres superiores a Jesus de Nazaré. Ou seja, Jesus ainda está em aperfeiçoamento, em desenvolvimento. Ele está. Quer dizer, chegaremos um dia no nível de Jesus. E quando a gente chegar no nível de Jesus, não podemos pensar, agora acabou. Não, vai continuar. De uma maneira que talvez a gente agora não tenha tanta condição de compreender. Não é? O nosso esforço agora é para permanecer nesse planetinha nosso que vai galgar um degrau. Esse tem que ser o nosso esforço. E depois desse esforço, as coisas, obviamente, vão acontecer de uma maneira mais facilitada. E por que eu estou falando de uma maneira mais facilitada? Por quê? Para o bem reinar aqui na Terra, é necessário o quê? Que só habitem pessoas boas aqui na Terra. Só habitem indivíduos encarnados bons e desencarnados bons também. Porque nós sabemos que a diferença da parte material para a parte espiritual é simplesmente vibratória. Somos uma única humanidade. Então, se nós temos sentido uma pressão dos maus encarnados, é porque nós também estamos sentindo uma pressão dos maus desencarnados. Os dois mundos são solidários entre si. Para que o nosso planeta seja um planeta bom, é necessário que bons espíritos habitem, tanto na parte material quanto na parte espiritual, encarnados e desencarnados. Então o que está acontecendo? Muitos espíritos que praticam o mal pelo mal. Presta atenção nisso aí, hein? Praticam o mal pelo mal. São aquelas pessoas que são alheias à sugestão do bem, que não querem nem saber do bem, que gostam, que têm a volúpia em prejudicar. Essas pessoas daqui vão passar por uma grande emigração. Ou seja, daqui eles vão sair. Eles irão para planetas inferiores, onde travarão contato com corpos físicos mais grosseiros que o nosso, onde tudo está ainda por fazer, onde eles vão ter que cavar o chão com as mãos para fazer um buraco, para se esconderem de uma tempestade, onde eles vão ter que lutar com animais ferozes, usando um pedaço de pau, uma pedra. E nesse processo de extrema angústia, de extrema dor e de sofrimento, eles vão se purificar das suas atitudes descabidas no campo do mal. E ao mesmo tempo em que eles vão
expurgar os seus erros dessa forma dolorosa, porque é necessário que seja um remédio amargo para curar um mal profundo, eles vão ensinar os habitantes originais desses mundos primitivos aquilo que eles sabem. E lá eles serão deuses. Lá eles serão aqueles indivíduos, né, que vão comandar as tribos. Serão aqueles que vão idealizar as grandes construções, as grandes cidades. Serão considerados seres descidos dos céus, provenientes das estrelas. Todo mundo já ouviu essa história aqui, né? Todos nós já ouvimos essa história. Vamos pegar as grandes civilizações do passado. Todas elas, sem sombra de dúvida, têm histórias nesse sentido. Todos, né? Em que teve uma época em que os deuses vinham à Terra. E que os deuses aqui acharam formosas as mulheres da Terra. E com Hera tiveram os filhos. E legiões de gigantes povoaram a Terra. Está na Gênese. Não na Gênese de Kardec, no livro Gênese, da Bíblia. A gente vê isso. Na linguagem simbólica do Antigo Testamento. O que é isso? Senão aqueles seres, aqueles milhões de indivíduos que tiveram que ser banidos, expurgados de planetas onde a sua presença causava confusão, causava dor, e vieram para cá. Milhares de anos atrás. Foram eles que construíram as grandes pirâmides. Foram eles que fizeram parte das grandes raças dos árias, dos hindus, dos judeus. Eles que habitaram o continente agora submerso de Atlântida, Lemúria. Enfim, as mesmas histórias que nós contamos e ouvimos hoje, no futuro, daqui a muitos séculos, no planeta da expurgação, os habitantes de lá vão contar também. Os exilados da Terra. Os exilados da Terra. Aqui nós temos os exilados de Capela. Lá serão os exilados da Terra. É castigo? Não deixa de ser, sob um ponto de vista, um castigo, né? Você agiu errado, será punido dessa forma. Só que a gente tem que buscar substituir a palavra punição pela palavra reeducação. A partir do momento em que eles, já plenamente depurados dos seus erros maiores, e quais são os erros maiores, se não o orgulho e o egoísmo, para cá poderão voltar e reverem seus antigos amores, seus antigos afetos. A perfeição de Deus. Já imaginaram a angústia de uma alma que olha para o céu e vê aquelas estrelas todas e tem um vazio dentro de si, uma sensação que não sabe definir o que é aquela saudade que ele sente? É a saudade do seu velho mundo, é a saudade do seu velho planeta, é a saudade dos amores que lá ficaram. Uma das características dos capelinos banidos aqui é essa. Por que vocês acham que as civilizações antigas tinham tanta atração pelo céu? Os druidas construíram Stonehenge há 5.000 anos atrás. Aqueles blocos megalíticos enormes para observações astronômicas. Os povos que habitavam a Mesopotâmia construíram os zigurates, que eram templos enormes, onde se fazia inclusive o estoque de alimentos e a administração do reino. E os sacerdotes que comandavam tudo faziam do alto dos zigurates observações astronômicas. E sabiam o nome das estrelas, e sabiam o nome dos planetas. Por que essa atração pelos céus? Porque lá dentro vibrava um sentimento de saudade do paraíso perdido. Já ouviram a história do paraíso perdido? Pois é, a mesma história que a gente conta aqui, do Éden, do paraíso perdido, de Adão e Eva que foram banidos, lá nos planetas para onde boa parte da nossa humanidade vai, essa história vai aparecer lá também. A saudade de um paraíso perdido. Então, para lá, isso vai acontecer. Quer dizer que os maus não vão habitar a Terra? Não, aqueles que fazem o mal pelo mal, não. De jeito nenhum. E como que vai acontecer isso? De repente vai cair um meteoro, tal, vai morrer um tanto de gente de uma vez? Não vai ser assim, não. Pequenos cataclismas vão acontecer, claro, como o Kardec fala aqui.
E isso é comum do nosso planeta. Lembra daquele reajuste? Né? A acomodação das placas tectônicas, né? De clima e tudo mais, verticalização do eixo da Terra. Dizem que aquele tsunami de 2004, que levou mais de 200 mil pessoas lá na Indonésia, modificou a inclinação do eixo da Terra. Em pouquíssimos graus, mas modificou. Fala. Todos nós estamos percebendo a cor do céu ultimamente no entardecer. É uma coisa que muita gente está comentando, né? O Paulo Franco mencionou em uma palestra no começo do ano agora, abril ou março, que o eixo da Terra já saiu dos 23 graus. E agora nós estamos vendo o céu vermelho, por conta da Hoje inclinação da estava, Terra. né? Hoje estava bem vermelho. Eu tive a oportunidade de fotografar o dia em que o céu efetivamente ficou vermelho. E China ficou em polvorosa, outros lugares do mundo, mas efetivamente os raios solares estão entrando num ângulo diferente. Exato, exato. Até mesmo, não só a inclinação do próprio eixo em si, mas o polo norte magnético mudou já a direção. Antes, o polo norte magnético ficava realmente ali, né, na região norte, no polo norte ali. Já está agora arrumando para uma região próxima à Sibéria, se eu não me engano. Vai ficar entre a Rússia e a Europa. Olha só. Quem abate essa região? E olha só de maneira acelerada isso acontecendo. Imagina a Antártida no meio da Europa. Antártida no meio da Europa. Por que o Brasil vai ficar cheio de gente? Gente, como as coisas estão acontecendo de maneira acelerada, né? O próprio Emmanuel, no livro, se eu não me engano, A Caminho da Luz, é A Caminho da Luz que ele fala isso, que as Américas, elas vão herdar toda aquela conquista cultural da Europa, que já está totalmente saturado, o continente europeu, de inúmeras guerras de vários séculos. Todas as conquistas culturais lá passarão para as Américas. Né? E se a gente tiver olhos de ver, a gente vai ver as movimentações políticas, sociais e econômicas que estão colocando o velho mundo lá estremecendo. Só fazer uma contribuição. Sim? A respeito do mesmo assunto, com dois livros diferentes. Sim. No livro Herdeiros do Novo Mundo, o próprio Bezerra de Menezes acompanha um grupo de pessoas em desdobramento e espíritos que estão excursionando para conhecer o processo de exílio, que já está acontecendo há um bom tempo. E depois, num livro chamado Exilados da Terra, eles narram os reencarnes em um dos planetas para onde esses espíritos estão sendo levados. Ah, esse último eu não conhecia. Como é que chama? Exilados da Terra. Exilados da Terra? Livro fininho, pequeno, mas dramático. Olha só que coisa. É rico demais em informações e importantes para a gente poder conhecer para onde estão indo aqueles espíritos Em degredo, em declínio em banimento. e como eles estão se desenvolvendo lá. Igualzinho você mencionou. Exatamente. Serão os líderes. É um negócio muito interessante. Que coisa, né? E isso acontece, a gente acha isso e é realmente muito interessante, mas é uma coisa corriqueira no universo. Essas emigrações e imigrações de massas de espíritos acontecem o tempo inteiro no universo. E é o que está acontecendo agora no nosso planeta. Milhões já não vão reencarnar aqui mais. Já estão reencarnando em planetas primitivos. Então a mudança de ordem, vamos dizer assim, mais interessante e mais profunda será, é o que Kardec fala aqui, no lugar, em cada criança que nasce, em lugar de um espírito inferior primitivo, encarnará um espírito de melhor condição. Então a mudança aparente, ninguém vai ver, mas a coisa já está acontecendo. Todos nós já ouvimos falar das gerações de crianças que estão vindo para o nosso planeta, provenientes de planetas superiores a nós, né, ao nosso, e que vão aqui promover um alavancamento do progresso intelecto-moral da nossa humanidade. E elas já estão reencarnando aqui desde a década de 70 e o processo vem se acelerando, né, de 1980 e do ano 2000 para cá é uma verdadeira invasão organizada. Ele fala, inclusive, aqui as características dessa nova geração. Presta atenção, um texto
de 1866. Inteligência e razão precoces. Sentimento inato do bem e inclinação para crenças espiritualistas. Detalhe, inclinação para crenças espiritualistas. Aqui não falou inclinação para as crenças espíritas só, não. Para espiritualistas de modo geral. Não será só de espíritos superiores, mas também daqueles predispostos ao progresso e que vão secundar o movimento. Então aqui na Terra nós vamos reencarnar, e já estão reencarnando, não somente os superiores. Diz o próprio Divaldo que a partir de 2030, os grandes mestres da humanidade que contribuíram tanto para o progresso filosófico, moral, científico do nosso planeta, tornarão a reencarnar. Mas não somente esses eminentemente superiores, mas todos aqueles inclinados ao bem, e a palavra que ele usa aqui, vão ajudar os superiores, vão secundar esse processo de regeneração. Muitos já estão aqui. Muitos já estão na fase da adolescência, muitos já são adultos jovens, e logo, logo eles já vão começar a tomar os postos de comando da sociedade. De maneira natural. Sem ninguém perceber. Serão eles os responsáveis pelas grandes decisões no futuro relacionadas à solidariedade, à fraternidade, ao bem, à tolerância. Isso já vem acontecendo. Por isso que eu li certa vez, é uma frase que eu sempre gosto de falar. Em cada criança que nasce é uma mensagem de esperanças dos céus aqui para a Terra. Cada criança que nasce. Então a gente sempre deve ter isso na nossa cabeça. O nosso coração deve se encher de esperança e de alegria por esses momentos que nós estamos aqui vivendo. Vimos aqui a questão da nova geração. E aqueles que vão ser expurgados daqui? Quais seriam as características deles? Primeiro, revolta contra Deus. Negação da providência divina de qualquer poder acima da humanidade. Propensão instintiva para as paixões degradantes, para o egoísmo, para o orgulho, para a ambição, para o ódio. Predominância de tudo aquilo que é de ordem material. Então, esses que tiverem essa característica, esse perfil, são esses que aqui não vão ficar mais. Tem certeza que alguém está pensando aqui, será que o fulano se encaixa nisso? Será que o fulano... Esquece o fulano para se encaixar nisso. A gente não tem que pensar no fulano, no Betrano. Nós não podemos falar nada dos outros. A questão é, será que eu me encaixo nisso? Será que as minhas características são características da nova geração? Que tem aquele sentido inato do bem? Aquela tendência inata para uma fé raciocinada, para uma fé que consola, para uma fé que eleva, para uma fé que fortalece? Ou será que eu estou no segundo grupo? Na turma do fundão, né? Naquele segundo grupo, que é o revoltado. É aquele que é materialista. É aquele que quer aproveitar tudo que a matéria oferece, que atropela os outros, que mata, que é corrupto, que sequestra, que agride. Será que eu estou nesse grupo? Ou será que eu estou no meu primeiro grupo? Porque não adianta nada a gente colocar rótulos e selos no semelhante. Deveríamos já ter passado dessa fase. A questão é o que eu estou fazendo comigo mesmo. Isso é que é importante. É isso que realmente vale. É desses vícios que nós devemos nos expurgar. Porque, pelo amor de Deus, outro banimento não. Outro degredo não. Né? Satanás de novo não. Porque lá na Bíblia fala o quê? Lembra do banimento de Lúcifer? Lembra? Né? Tão bom que ser igual a Deus e cair. Qual que foi a característica principal que na linguagem simbólica dos textos bíblicos levou à queda de Lúcifer? O orgulho, que é o pai de todos os vícios.
Então Lúcifer nada mais é do que um símbolo. Esqueçam a história do diabinho, rabinho, esquece. Isso é simbólico. Vocês sabem por que o diabo tem chifre e rabo? Sabe por quê? Ele é pintado desse jeito? É um simbolismo dos instintos inferiores. A besta do Apocalipse, o que é a besta do Apocalipse? É um símbolo de toda a inclinação instintiva para as paixões degradantes, para o apego à matéria. Então esquece, vocês não vão ver uma besta se levantar dos oceanos. Nós temos que combater as bestas que existem dentro de nós. O anticristo, muita gente se atormenta. Nossa, será que o anticristo já nasceu? Será que ele vai nascer? Aí começa a se identificar um anticristo nesse ou naquele governante. Esqueçam. O anticristo deve ser visto de maneira simbólica. Toda pessoa, toda instituição, toda organização, toda filosofia que se opõe ao Evangelho é anticristo. Toda. Então o anticristo já existe nesse planeta, ó, há muito tempo. É que agora nós estamos num período em que todas as características da pessoa estão aflorando. Todas elas estão aflorando. É aquela frase lá do Apocalipse, é o período em que o santo se torna mais santo e o sujo se torna mais sujo. Porque é o momento em que nós, colocamos para fora tudo aquilo que às vezes estava guardado, reprimido, está para fora. É o momento das escolhas, é o momento dos ajustes. Esse é o momento aqui. Alguém pode estar pensando, nossa, então todos esses retardatários vão ser expulsos. Nem todos. Olha que coisa interessante Kardec coloca aqui. Existem aqueles que são maus, mais na casca do que na essência. São aqueles que são mais, aliás, vamos mudar até aqui, são mais ignorantes do que maus. São aqueles que pela força e pela pressão do meio, e pela sua própria imaturidade espiritual, isso é importante ressaltar, eles são inclinados e levados para más práticas. Mas esses, ao desencarnarem, ao travarem contato com um ambiente melhorado, renovado, bons exemplos, bons modelos, eles se arrependem e desejam o bem e querem o bem. Então esses também não serão banidos, voltarão a reencarnar aqui e ficarão felizes por isso, porque para eles será um prêmio. Eles também, segundo o que Kardec fala aqui, também pertencerão à geração nova. E também auxiliarão o progresso da nossa humanidade, do nosso planeta. Então olha só que coisa, hein? Somente serão banidos quem? Aqueles, empedernidos, que gostam de fazer o mal, que não se arrependem, que têm volúpia em prejudicar o semelhante, que têm aquela inclinação total para as paixões degradantes. Esses são os Lúciferes e os diabos, que para cá não voltarão mais tão cedo. Por que eu falo tão cedo? Porque uma vez estagiando nos planetas lá por milhares de anos, em se arrependendo e se emendando, para cá poderão voltar a reencarnar. Fala. Sim. Esse processo de imigração, expulsão, recebimento de espíritos de um planeta para o outro. Esse é um entre muitos processos possíveis de evolução dos mundos. Correto? No Marte, por exemplo, parece que teve uma evolução um pouco mais acelerada. Exato. Deve comentar um pouco sobre isso. E outra dúvida é com relação ao que você falou das novas gerações. Ao mesmo tempo que elas podem ter uma inteligência, uma bondade, a gente percebe uma fragilidade muito grande do ponto de vista emocional. Não necessariamente doenças, como também. Sim. São esses que muitas vezes até se suicidam, que conduzirão a renovação do planeta. Não parece uma incoerência. Sim. Foi bom você... vão ajudar, Foi bom você ter falado isso. Das crianças que estão reencarnando aqui,
não são absolutamente todas que estão voltadas ao lado bom, ao lado positivo e vão secundar esse processo de regeneração. Não são todas as crianças assim, com esse perfil. Muitas ainda estão reencarnando, tendo como a última chance de estarem aqui na Terra para poderem se emendar. Então, nem toda criança que está nascendo é eminentemente superior e evoluída só com inclinações crísticas. Existem milhões nesse perfil, mas existem outros tantos que não têm esse perfil, não. E isso explica essas fragilidades, esses suicídios, né? A inclinação com o uso de drogas e serial killers. Tem uma palestra do Divaldo Franco, feita na Mansão do Caminho, há alguns anos atrás, em que ele fala sobre as crianças índigo e as crianças cristal. Então, ele faz uma abordagem interessantíssima a respeito desse assunto e diz o seguinte, que esses que estão vindo de outros planetas para cá, eles não são perfeitos, e realmente eles têm uma inteligência superior aqui à nossa, né? Uma moral superior, mas perfeitos eles não são. Então eles podem errar. Eles podem tomar decisões negativas, né? E atitudes negativas, inclusive contra eles próprios. Isso pode acontecer sim. É difícil também, né? Essa galera reencarnando, acho que mais sensível, chegar numa situação que a gente vive hoje. É muito pesado. E eu acredito que muitos espíritos não aguentam, né? Porque a gente não está vivendo um período fácil. Não, né? não. E a criação que os adolescentes, os jovens, têm tido é bem diferente, né? São gerações muito opostas. Uhum. Então, eu acho que isso também deve pesar muito para essa adolescência, né? A gente tem que ver também a seguinte coisa, a questão da energia do planeta, do magnetismo denso do nosso planeta. Então você imagina só, indivíduos provenientes de um mundo que já está em regeneração, porque eles virão de um mundo melhor do que o nosso. Então eles estão de um mundo onde as condições são melhores do que a nossa. E vêm para cá. Seja em missão, seja para espiar alguma coisa. Eles travam contato com um ambiente pesado, magneticamente pesado como o nosso. É fácil? Realmente não é. Realmente para eles deve ser muito difícil, muito complicado. Outra coisa também, né? A questão deles que aqui vêm e que se inclinam para essa prática, para as práticas mais nocivas. Não são perfeitos. E essa ausência de perfeição é que leva a atitudes equivocadas nesse ou naquele sentido. Você falou de Marte, né? O processo evolutivo de Marte, segundo consta, né, nas obras de Humberto de Campos e até mesmo do Ramatiz, na Vida no Planeta Marte, eles tiveram uma evolução muito pacífica, né? Sem tantas guerras, sem tantas convulsões, sem tantos tumultos que a gente vê como aqui na Terra. E leva a gente a ver o quê? Que o que acontece com a Terra não é padrão para o universo. Existem diversos tipos de processos evolutivos, porque cada humanidade trava e toma suas escolhas. E de acordo com o tipo de escolha, nós vamos ter a lei de reação correspondente a elas. Né? Uma outra coisa, quando você falou dessas pessoas que vêm aqui e reencarnam num ambiente mais opressivo, temos também que nos lembrar que essas crianças que estão vindo aqui, elas estão criando um novo biotipo para o cidadão do terceiro milênio. Então nós temos mudanças de ordem física que já estão acontecendo. Se não me falha a memória, nós temos um osso no cérebro, eu acho que ele se chama esfenoide. Agora eu já não tenho tanta certeza. Ele tem o formato de uma borboleta. E os cientistas descobriram que a cada grande período evolutivo na nossa humanidade, cada época em que houve um boom evolutivo, esse osso sofreu uma inclinação. É um osso que fica no nosso cérebro. E eles estão detectando essa transformação agora. Muitos já estão vindo com esse osso numa inclinação diferente, que era o padrão normal e comum. Quer dizer, nós já estamos vendo modificações na própria estrutura orgânica. Agora você imagine um espírito que está acostumado a um corpo físico mais leve no mundo de onde eles vieram. E vem reencarnar num corpo físico pesadão como esse. Num cérebro mais lento. Eu estava pensando justamente... Pode falar, pode falar. Uma observação muito interessante. Assim, eu descobri há alguns anos que eu sou intolerante a glúten e a lactose. E pesquisando, estudando, conversando
está vendo cada vez mais sensível e que já não está mais aguentando esse monte de coisa química, esse monte de comida pesada. É bem interessante. Exatamente. Então nós vamos sutilizando o nosso ser aos poucos. A gente percebe, por exemplo, a quantidade de crianças que têm vindo com autismo, com TDAH, não é? Tirando aquelas que vêm realmente vítimas de um passado, né, que agora estão expiando as suas culpas por esse ou por aquele excesso, há aquelas que vêm com essas características porque o corpo não comporta uma atividade mental mais acelerada. Isso tem acontecido. O número de crianças com espectro autista, por exemplo, tem se acelerado tremendamente. Né? Em termos assim, de criança, a cada 50 que vem, uma está com espectro autista. E a tendência no passar dos anos é que essa taxa caia para 20, de cada 20 crianças, uma do espectro autista. E muitas delas vêm com aquele autismo leve, e mais não são do que indivíduos portadores, né, de outras condições, de outros níveis espirituais. Obviamente, cada caso é um caso. É importante ressaltar isso daí. Ok? Perguntas? Dúvidas? Ou observações? Esse tema é bom, não é? Fala a verdade. Eu deduzi, não sei se eu estou certo. Então, de acordo com o desenvolvimento atual, você pode encarnar em diversos planetas de desenvolvimento diferente. Sim. O que vai acontecer é o seguinte: aqueles que não se adaptarão às condições necessárias e exigidas para cá, não vão reencarnar mais aqui. Vão reencarnar em planetas inferiores, compatível com o nível moral deles. Sem o extremo, né? Não precisa ser o extremo, intermediário, tem planeta intermediário. Tem planetas assim, que são planetas em que são semelhantes à Terra na época das cavernas. Com menos cultura. Né? Na época das cavernas. Né? Vão ser professores de homens macacos, vamos dizer assim. Serão os líderes, os chefes, os guerreiros, os semideuses, né, daquelas nações todas. Né? E aqueles que vão vir para cá para ajudar são aqueles que estão vindo de um planeta superior à Terra. E eles vêm para cá com o objetivo de melhorar o nosso planeta, então para eles é uma missão, ao mesmo tempo que é uma prova. Né? Que talvez eles estão saindo de lá para cá, sabe-se lá por que motivo? Até por própria escolha, né? Às vezes por própria escolha, às vezes não. Vai saber. Fala. Sobre isso que ela estava falando, nesse livro Herdeiros do Novo Mundo, parece que você já tem conhecimento sobre ele, eles falam como está sendo a imigração. E ele levou o pessoal a conhecer uma das barcaças, das barcas. Lembra. Naves gigantescas que carregavam coisa de 3.000 a 5.000 espíritos, mas em níveis diferentes, níveis vibracionais diferentes. Então ele mostrou uma senhora que estava sendo conduzida a um barco de um cruzeiro, ela ia fazer um cruzeiro. Ela estava sendo conduzida com todo o glamour de um cruzeiro, ela entrou na cabine dela, no nível de baixo, outras situações, e ele inclusive levou o grupo ao último nível, um nível totalmente escuro, onde já tinham lá espíritos totalmente degradados, que pareciam monstros pesados. E essas barcaças iam passando pelos planetas e deixando as pessoas lá. Inclusive uma dessas barcaças estava no Rio Amazonas, né? Na região do Amazonas. Ele mostra ela lá, ele mostra exato. as várias barcaças. Quer dizer, tem muita coisa acontecendo. Se as pessoas soubessem o que está acontecendo. Mas assim, as lições estão aí. Os conhecimentos estão aí. Quem quiser acessar, tem toda a liberdade para isso.